Oi pessoal, tudo bom? Eu pedi lá no meu Facebook e em alguns grupos de divulgação para vocês mandarem perguntas sobre como é ser casada adolescente, mas eu não sou mais adolescente. Mas quando eu me casei, eu era. E teve muitas perguntas e vou começar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque teve muitas mesmo. Vamos lá. Primeira pergunta é da Mayan Silva, beijo. É assim: qual foi a maior dificuldade que vocês dois teve com a convivência? A maior dificuldade eu acho que é a convivência, porque a gente namorava já há quase 2 anos, mas não morava junto, na mesma cidade, assim. Eu morava lá em Valparaíso e ele aqui em Bauru, 280 quilômetros de distância. Quando a gente casou foi tudo novo, porque quando namora é muito diferente. É tudo muito bonito, muito perfeito. A hora que você casa, você começa a ver os defeitos e você tá convivendo com aquela pessoa que tem outro estilo de vida, outra educação. Então, a maior dificuldade foi a convivência em si. A Jéssica dos Anjos Stravini, minha amiga que apareceu no último vídeo aqui do canal, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui nesse quadradinho, ó. Só clicar que você vai ser redirecionado pro vídeo, que tá muito engraçado. Beijo, Jéssica. Você sabe que eu amo muito você. Vamos ver o que ela perguntou. Como você separa seu trabalho de YouTube e blog da vida de casada? Na verdade, eu não sei se existe uma separação. Porque assim, eu não deixo de ficar com meu marido pra gravar vídeo. Eu não deixo de passar um tempo ou fazer alguma coisa com meu marido pra escrever no blog. Geralmente, quando eu estou gravando ou editando o blog, ele tá trabalhando. Que nem esse mês ele tá de férias, por isso que o canal e o blog foi bem devagar, porque eu decidi ficar mais com ele do que ficar com o canal, entendeu? Eu vou ter 11 meses no ano pra ficar com vocês e um mês pra ficar o dia todo com meu marido. Então eu faço assim, se eu tenho que ficar com meu marido, eu vou ficar com ele. Se eu tenho que fazer no blog, o meu marido tá trabalhando. Até porque eu tenho vergonha de gravar na frente dele. E desculpa pela minha voz fanha, mas faz um mês que eu não saro por causa desse tempo seco, a alergia ataca e fica assim. Mas os vídeos têm que continuar. Quer falar alguma coisa? Nossa, outra pergunta. A Beatriz Cavalcante disse: eu super aprovo. Me casei com 17 anos e estou há 13 anos com meu marido. Parabéns, Beatriz. Eu espero também ficar muitos pra sempre com meu marido. Beijo. A Kelly Braga. Beijo, Kelly. Eu casei aos 16 anos e sou super feliz até hoje. 19 anos de casada. Filhos com 18, 16 e 9 anos. Nossa, parabéns. Que Deus abençoe sua família e seus filhos e eu não vejo a hora de ter os meus também. E 19 anos de casada, você é uma vencedora, hein? Tem que ter paciência. E ela também disse: agora não é fácil, mas o amor supera todas as dificuldades. Verdade, Kelly. Se você ama a pessoa, você vive com ela tranquilamente. Vamos ver. O Matheus Barbosa perguntou: qual a vantagem e a desvantagem? A vantagem, na minha opinião, é que você vai estar o dia todo, todos os dias, com a pessoa que você escolheu para ser casado. E você vai acordar, vai almoçar, vai jantar, vai dormir todos os dias com aquela pessoa. Todos os dias você vai acordar, olhar pro lado e tá ela lá. E eu acho que isso também é a desvantagem, porque você, quando é solteiro, você tem uma privacidade. Depois que você casa, essa privacidade fica entre você e seu marido, então é uma privacidade dupla. Você não tem só sua. E isso é um pouco de desvantagem para quem, no começo, depois acostuma e vira vantagem. A Juliana Elvira perguntou: beijo, Ju. Com quantos anos você casou e por quê? Eu casei com 17 anos. Tem um post no blog falando toda a trajetória do meu namoro. Eu deixo o link aqui embaixo para vocês clicarem. E eu casei porque eu morava longe, 280 quilômetros, como eu disse pra vocês. E eu tava sofrendo demais, ele também, com essa distância, e a gente decidiu casar. Casamos.
A Lá Costa. Qual a maior dificuldade de casada você já passou? Tipo, ouvir muita gente falar mal disso e etc. Quando as pessoas da minha cidade descobriram que eu ia casar, como era uma cidade... é uma cidade muito pequena, muita gente achou que eu tava grávida. E pra ajudar, eu engordei. Então, assim, muita gente achou que eu tava casando porque eu tava grávida. E isso, na minha opinião, não foi dificuldade nenhuma porque eu não ligava. Mas, às vezes, incomodava um pouco a minha família, né? Falar, ela tá casando porque tá grávida. Mas, graças a Deus, faz 2 anos que eu tô casada e nenhum filho nasceu. Então, deu pra provar que eu não casei. A Andresa P. Siqueira, beijo, Andresa, disse assim: como é a rotina? Você se acostumou rápido com a nova vida? A rotina é uma rotina estilo da sua mãe, por exemplo, se sua mãe é uma dona de casa. Eu não trabalho fora, então eu acordo, cuido da casa, cuido do blog, do canal, tenho que fazer almoço às vezes, porque às vezes ele vem almoçar em casa, janta todos os dias. Então a minha rotina é uma rotina de dona de casa. Tenho que limpar, porque se eu não limpar, ninguém vai limpar. E tenho que fazer comida. Mas graças a Deus ele me ajuda muito, porque eu sou péssima na cozinha. E se eu me acostumei rápido com a nova vida, acho que sim, porque era uma coisa que eu queria tanto que eu falava assim pro meu marido, que eu nasci pra ser casada, mas não nasci pra ser dona de casa. Mas eu me acostumei rápido, sim. A Juliana Oliveira disse: quando pensa em ter filhos? Por mim, eu já tava grávida, pra falar a verdade. Mas as coisas não é como a gente quer sempre, né? Então, só quando Deus quiser, talvez ano que vem, não sei direito. Caroline Cavalcante. Beijo, Carol. Quero saber tudo. Então, Carol, tem um post lá no blog, na verdade tem 2, um falando sobre como é ser casada na adolescência e outro falando sobre se a família atrapalha relacionamento. E eu deixo o link aqui embaixo dos 2. Clica lá que você vai ler tudo, mas resumidamente eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos, ele 19. E a gente namorou por 1 ano e 10 meses, casamos, estamos há 2 anos e 1 mês amanhã casados. Então, pra saber tudo, vai lá no blog que tem tudo explicadinho. A Vitória Gomes disse: qual a sua idade e a idade dele? Eu tenho hoje 19 anos e o meu marido tem 23. Mariana Tamini Vagues. Sou noiva há 2 anos, quero ter minha casa antes de casar. Quando você casou, você já tinha casa ou pagava aluguel? Quando eu me casei, eu não tinha casa, eu não tenho casa até hoje, a gente paga aluguel. Só que foi o seguinte, ao invés de a gente ter uma festa de casamento, o dinheiro que o meu esposo tinha guardado, ele investiu numa reforma da casa. Aonde eu moro é em cima da casa da minha sogra. E ninguém morava, então tava assim, as coisas bem velhas. Aí ele reformou tudo e a gente casou e paga um aluguel mais barato pra morar aqui. E eu não tenho e eu quero ter minha casa. E se você tá esperando ter sua casa, é a melhor coisa que você vai fazer, porque é um investimento que você vai fazer, mas que vai ser seu. Então, se você aguenta esperar, se você mora perto do seu namorado, tem a sua casa, que é ótimo. E uma dica que eu dou é que, se você mora na mesma cidade que o seu namorado e você quer casar, primeiro invista numa casa, em um carro, aí você casa, porque assim, quando você decide ter filhos, você já tem a sua casa e o seu carro, e aí já tá tudo andado, sabe? Já tá tudo feito, é só você ter um filho e ser feliz. Agora, eu casei porque eu morava longe e talvez se eu morasse perto e pudesse voltar no tempo, a gente teria investido em uma casa primeiro. Mas eu não me arrependo de ter casado. Cadê onde eu parei? Eyeshadow Palette. Não sei se é assim que fala. Não tem medo de bater a crise da meia-idade e querer aproveitar o que não aproveitou? Não, eu não tenho medo, porque eu casei com o seguinte pensamento: tudo que eu for aproveitar na minha vida, eu vou aproveitar do lado do meu marido. Então eu nem penso nisso, pra falar a verdade. Não tenho medo dessa crise da meia-idade, não.
Quero passar cada momento, cada coisa que vai marcar minha vida, eu quero que meu marido esteja do meu lado, porque eu acho isso mais importante do que sair aproveitando a vida até de forma errada. Gente, eu não sei ler esse nome. Andrew Riskef Ilana Amorim. Se eu estiver falando errado, desculpa. Por que casou tão cedo? Como eu já falei, eu morava longe do meu esposo. E isso tava acabando comigo, eu não aguentava mais. Eu não vivia porque eu vivia no celular, sabe? Eu estudava, trabalhava e celular à noite. Então, eu queria casar. Não tinha por que eu não casar, porque eu sabia que ele era a pessoa que eu amava e que eu amo. Então, eu tive a oportunidade de casar e casei por isso. Juliana Aguiar. Beijo, Ju. O que seus pais acharam disso? Como foi os primeiros dias? Te assustou um pouco? Quando postar vídeo, põe aqui o link e me marca. Também pretendo casar cedo. Então, os meus pais, de começo... A minha mãe, de começo, aceitou. Meu pai não falou nada, eu acho que ele aceitou também. Mas eu morava com os meus avós. E foi um grande rolo, porque assim... A minha guarda era do meu avô e da minha avó materna. Então, quando você vai casar e você é menor de idade, eles têm que assinar para você ser emancipada. E aí sim você pode casar. E na minha cabeça, quem tinha que assinar era a minha avó e o meu avô. Só que depois eu descobri que quem tinha que assinar eram os meus pais, porque eles eram vivos. Só meus avós assinariam se meus pais estivessem mortos. Que não era o caso. Então, aí minha mãe meio que voltou atrás, porque ela queria que eu terminasse os estudos primeiro. Só que aí eu fui conversando com ela, argumentei o porquê que eu queria casar, ela entendeu e assinou. E o meu pai também assinou numa boa. Eu acho que ele só queria ver eu feliz, então ele nem falou nada. Eu acho que tem mais pergunta aqui. Sim, como foi os primeiros dias? O primeiro dia foi meio estranho, porque a gente acordou, aí já teve que fazer almoço, e ele que fez, aí comer junto, eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas sabe aquela vontade, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas quando você vai na casa da sua amiga, parece que é mais gostoso limpar a casa da amiga do que a sua? Quando eu casei, eu não vi a hora de limpar a casa, de lavar roupa, eu não vi a hora de fazer tudo isso, porque era tudo novo pra mim. Hoje eu já não tenho essa vontade, mas os primeiros dias eu gostei, pra falar a verdade. Foi bem diferente, mas foi uma coisa gostosa. E te assustou um pouco? O primeiro dia sim, o segundo eu já tava acostumada. E só. A Aline C. Franco. Sentiu insegurança antes do casamento? Como você decidiu que era o certo? Eu senti insegurança pelo fato de que eu não fazia nada na minha avó, eu trabalhava e estudava, então eu não fazia nada, eu não sabia, eu não sei até hoje mexer com fritura, então eu era insegura se eu seria uma boa dona de casa. E a minha insegurança tinha razão porque eu não sou, mas... me perdi, cadê? Como que eu decidi que era o certo? Porque eu amava ele e era o que eu queria. Eu não conseguia mais ver a minha vida daquele tempo pra frente sem ele. E eu falei, eu nunca vou saber se eu não tentar. E eu casei com o pensamento, vai dar certo e eu vou fazer dar certo. E tá dando até hoje. Mas a insegurança, eu acho que toda noiva passa por uma insegurança, passa por uma crise meio estranha, porque é um passo muito grande que você vai dar na sua vida e que vai mudar toda a sua vida. Elaine Makes. Quais as principais dificuldades enfrentadas com o casamento? Eu já falei no comecinho do vídeo, a principal dificuldade é a convivência. Você foi criada de um jeito, seus pais tiveram um tipo de educação e tentaram passar esse tipo de educação para você. Os pais do meu marido teve outro tipo de educação, né, porque foram criados por outras pessoas e passaram isso para ele. Então, às vezes vocês não pensam igual, vocês não têm os mesmos gostos. Então, o casamento é assim, você sempre tem que ceder, na outra vez ele cede, aí na outra você.
Então, essa é uma dificuldade, porque nem sempre as pessoas gostam de dar o braço a torcer, sabe? Ela sempre quer ter razão, o orgulho fala mais alto. Então, pra ter um casamento saudável, com uma convivência legal, é importante você respeitar a educação e a criação do outro e os conceitos, tudo que ele tiver, o pensamento, os gostos, e ele saber respeitar os seus. E isso, por exemplo, vamos assistir um filme, mas eu não gosto desse filme. Mas eu gosto. Então vamos ver, sabe? Aí na próxima vez, vê um filme que você gosta. E isso é muito difícil, porque muita gente é muito orgulhosa e acaba não cedendo. Por isso que eu acho que existe tanto divórcio. A incompatibilidade é muito alta e isso é a maior dificuldade que tem um casamento, na minha opinião. Suzana Santos, por que você escreveu porquê junto em uma pergunta? Essa pergunta foi desnecessária e eu escrevi porquê junto porque eu quis. Se tá errado, porque pra mim esse é o certo, desculpa, né? Escreve o jeito que você quiser no seu Facebook. Andressa Marcelino, tem filhos? Não, nenhum filho, e eu sou louca pra ser mãe, é um sonho meu. Luciana Barbosa, me casei com 17, sou muito feliz. Essa de ter que curtir a vida primeiro é a maior idiotice pra mim. O conceito de aproveitar a vida que vejo é beber até passar mal e você pode até acabar no chão. Todos passam por você, mas ninguém te ajuda. Passar na mão de vários e no fim acabar deitada em uma cama porque está se sentindo sozinha e até mais. Estar grávida sem saber quem é o pai e virar mãe solteira. Aproveitar a vida pra mim é estar com meu esposo, dividir minhas coisas com ele. Sou muito feliz. O Senhor me enviou o melhor presente de todos. E eu que queria casar com meu primeiro namorado, cá estou eu. Parabéns, Lu, beijo. E o seu pensamento é exatamente igual ao meu. Na minha opinião, quem bebe, sai pra balada, fica com 7, 5 numa noite, pra mim isso não é curtir a vida e sim estragar. Porque uma vez eu ouvi uma história do tomate e eu sempre conto essa história pra menina novinha e isso marcou tanto a minha vida que eu peguei isso pra mim. Quando você vai na feira, no supermercado, você vai escolher tomate ou qualquer outra coisa, você aperta, né, pra ver se ele tá bom. Se ele tiver mole, você não quer, você quer um durinho, um bonitinho, um novinho. Essas meninas que passam na mão de muitos, todo mundo pega. Igual no tomate, todo mundo vai pondo a mão. No final, ninguém vai querer. Porque quem vai querer uma pessoa que já passou por todos? Qual homem, fala a verdade, que vai querer falar assim, eu tô namorando fulana, essa aí eu já catei. Essa daí? Nossa, essa daí eu já dormi com ela. Qual homem que quer isso? Nenhum. Ele pode querer por uma noite, mas depois você vai acabar sozinha, porque ninguém quer mulher fácil, ninguém quer mulher que já passou na mão de todo mundo. Então, pra mim, curtir a vida é com meu marido. Pra sempre que eu lembrar momentos bons, meu marido tá do meu lado. Então, Lu, você pensa exatamente igual a mim e eu adorei o que você escreveu. Beijos. A Giovana Borges, beijo Giovana, perguntou, quais são as desvantagens? No começo, a desvantagem é que todo mundo acha que você tá casando por algum motivo, menos que você ama ele, sabe? Ou você tá grávida, ou você quer fugir dos seus pais, ou você... qualquer coisa. Nunca é por motivo de que você ama ele e quer conviver com ele. Nunca. Então isso é uma desvantagem, porque se você não tem um psicológico forte, você vai acabar ficando com raiva, talvez até pensando em desistir, com medo do que os outros vão pensar. Mas depois de ser casada, tudo é novo e é muito gostoso. Então não sei falar uma desvantagem na vida de casado. Talvez pela incompatibilidade que eu já falei antes. A Gabriela Stephanie, beijo Gabi, perguntou assim, por que vocês decidiram casar? E qual foi a reação da sua família ao todo? Mãe, pai, tio, tia, avó, avô. Eu já falei por que a gente decidiu casar, né? E a reação da minha família ao todo, na verdade, todo mundo gostou. Assim, algumas pessoas, tipo meu avô, a minha mãe, quem mais? Eu não sei se mais alguém. Eles ficavam meio assim por eu ainda estar estudando, sabe? Eles queriam que eu terminasse os estudos, talvez fizesse uma faculdade.
mas eles apoiaram. A minha mãe depois enguiçou um pouquinho, mas ela apoiou. E eu acho que ela viu que foi uma escolha ótima, porque eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. O que é isso? Não sei o que é isso. Nara Giovanna Morim. Você se arrepende de ter se casado tão nova? Não, não me arrependo. Se eu morasse na mesma cidade que meu marido, eu não teria me casado tão novinha assim, com 17 anos. Mas eu acho que a gente tem que se arrepender de coisas que a gente deixou de fazer, sabe? Por exemplo, a gente nunca sabe se a gente não tentar. Se eu não tivesse me casado, com certeza eu me arrependeria, porque eu falava, como seria se eu tivesse casado? E eu casei e eu não me arrependo de ter me casado, porque por mais problemas que casais tenham, não pense que meu casamento é perfeito, porque não é, longe disso, mas por mais problemas, quando você tá precisando, quando você tá pra baixo, triste, você tem uma pessoa ali do seu lado que te ama e que faz de tudo pra ver você bem, sabe? Então isso eu acho que não tem coisa melhor no mundo e eu não me arrependo nem um pouco. A Bruna Molinari perguntou: com que idade você casou? Fico pensando muito nesse assunto. Beijo, Bruna. Eu me casei com 17 anos. A Luana Rigato. Nossa, encontrei alguém. Eu também sou conta como... Nossa, encontrei alguém. Eu também sou. Conta como foi a decisão, como os pais reagiram. Beijos, linda. Deus abençoe vocês nessa grande caminhada juntos. Beijo, Luana. Parabéns pelo casamento. E a decisão, a gente decidiu se casar. Pra falar a verdade, não teve nenhum pedido. A gente conversando, falou, não aguento mais ficar longe de você. Eu também não, vamos casar? Vamos. E aí eu falei pra minha avó, no começo ela falou, não, deixa pro fim do ano, né, que você já vai ter terminado os estudos. Eu falei, não, vó, eu quero casar. Ela falou, quer casar? Casa. Casei. E meus pais reagiram super bem. Chayane Martins. Como se organizaram em relação às contas e às despesas? Assim, quem paga tudo é o meu marido, porque eu não trabalho. Mas quem organiza sou eu, porque eu que tomo conta das contas, eu que vejo o dia de vencimento. Então, eu acho que sem eu seria meio complicado, porque... Antes de mim era a mãe dele, né? Mas eu mostro pra ele tudo, tenho a maior paciência do mundo pra falar o que vai pagar o quê e super bem. Ele paga e eu organizo, então é um conjunto que dá muito certo. A Maia Góes. Beijos, Maia. O que sua família achou? Como eu já disse, eles aceitaram e eu acho que eles gostam, porque se fosse um casamento que tivesse dado errado, eu acho que eles falariam, né? Te avisei. Mas eles veem que dá certo e eles gostam bastante do Gilmar, meu marido, então tudo certo. A Maria Clara Alves perguntou: qual foi a maior surpresa que seu esposo fez? Que eu me lembre foi no aniversário do ano passado, de 18 anos, que ele chegou com rosas e eu sempre falava pra ele que eu queria ganhar rosas vermelhas. E ele me deu rosas e um cartão assim super fofo, que eu até perguntei se ele tinha tirado da cabeça dele ou copiado, porque eu amei demais e fiquei muito surpresa, porque eu não esperava. Angel Vermeyer. Se eu não estiver falando certo, me desculpe, porque seu nome é muito difícil de pronunciar. Mas beijo. Você conseguiu a emancipação para poder se casar? Sim, como eu disse antes, para você que é de menor poder casar, seus pais têm que assinar uma emancipação, porque aí você vai responder pelos seus atos. E ela também perguntou como funcionou as despesas, casa, alimentação, contas, etc. Tudo que é despesa, o meu marido paga. Eu só organizo, assim, hoje vence tal coisa, eu mantenho tudo na data certinho pra não ficar nada vencido. E em relação, assim, a limpeza de casa, refeições pra cozinhar, eu limpo a casa e meu marido ajuda na cozinha.
porque eu sou péssima. Ai. Gente, a doida aqui esqueceu algumas perguntas, porque foram tantas que eu acabei me perdendo. Mas vamos lá. A Jéssica Souza perguntou várias coisas. Vamos começar. Desculpa pela minha voz. Quais as piores coisas de estar casada? Não sei. As piores coisas de estar casada? Talvez ter que limpar a casa, porque eu não gosto muito. Ter que ceder algumas coisas que você não gosta pra manter o relacionamento legal, pra fazer o que seu esposo, seu companheiro gosta. O que muda na vida de ambos ao se casar? Muda tudo, porque você tinha um estilo de vida, você tinha sua privacidade, casou, você tem que ficar com aquela pessoa. Se vocês estão brigados, não é igual namorado que você vai pra sua casa e ele vai pra dele. Gente, a câmera tá com bateria fraca e eu preciso terminar de responder rápido. Vamos lá. Ainda as perguntas da Jéssica Souza. Sexo antes ou depois do casamento? Justifique. A minha religião é evangélica. Na verdade, eu não frequento nenhuma igreja hoje em dia, mas eu frequentava. Então, assim, na minha opinião, sexo depois do casamento, porque é igual a história do tomate que eu contei. Então, eu acho que você tem que ser de uma pessoa só. Se você tem outra opinião, eu respeito, mas a minha é essa. O que as famílias acham de uma... O que as famílias acham de um casamento assim de uma hora pra outra? Na verdade, eu vim conversando sobre casamento com a minha família há um tempo, antes de eu falar pra eles que eu queria casar. E a minha família aceitou. Outras achavam que eu tava casando às pressas, entre aspas, porque eu tava grávida, mas eu não estava. Como escolher os padrinhos diante de tantos amigos legais? Eu não tive casamento na igreja, não tive vestido de noiva, nada disso, porque o dinheiro a gente pegou pra investir na casa, comprar os móveis, reformar, deixar tudo do jeito que a gente queria. E eu escolhi os meus padrinhos, os amigos mais próximos, e eu não pude escolher os que eu, assim, alguns que eu queria por ser menor de idade, tinha que ser de maior. Na igreja pode ser de menor. O que os outros acham interfere na vida 2? Às vezes sim, porque eu sou do tipo assim, a pessoa falou, deixa falar, eu não me incomodo, o problema é dela, o azar é dela. Mas o meu esposo se incomoda um pouco, então às vezes a gente entra em conflito porque ele quer meio que saber o porquê que a pessoa tá falando aquilo da gente e eu falar, deixa pra lá. Então às vezes a gente entra em conflito com isso. Então às vezes gera conflito sim, mas por mim não geraria. O que fazer com família chata? Família chata é sinal de briga e relacionamento muito, assim, muito cheio de brigas. Porque aí a bateria vai acabar. Se ele não gosta da sua família, ele vai querer falar da sua família e você vai se doer. Se você não gosta da família dele, você vai querer falar da família dele e vai se doer e isso gera briga. Ai, a bateria vai acabar. Como escolher aonde será a lua de mel? Não sei porque eu não tive lua de mel. Então, eu não sei falar. Como é os primeiros dias de casado? É diferente, mais legal, dá um pouco de medo, mas é gostoso. É uma mistura de sentimentos. E que mais? Ai, vai acabar. E a Mariana Pérez disse assim, tamo junto, tô com 19 e caso no ano que vem. Beijo, Mariana, parabéns, que seu casamento seja um sucesso, cheio de bênçãos, que seus filhos venham saudáveis. E é isso, beijos. E é isso. Se eu deixei de responder alguém, me perdoe, mas é que foram muitos comentários e eu acabei me perdendo. E um super beijo, espero que vocês tenham gostado, desculpe a voz. Se você gostou desse tipo de vídeo, clique em gostei. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço mais vídeos do tipo. Passa lá no blog, que tem os posts sobre
2 anos de casada, sobre como é casar na adolescência, se a família atrapalha o relacionamento. Tem bastante posts legal e eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo. Tchau!